Olá, sou o professor Maicon dos Santos, da Faculdade Alcides Maia, do curso Sistemas para a Internet. Hoje teremos nossa mini aula sobre Python. Python hoje, que é uma das tecnologias mais utilizadas para desenvolvimento de software, mais populares devido à inteligência artificial e o aumento das grandes demandas no processo de desenvolvimento de software com inteligência artificial. Então Python está sendo muito falada, é uma linguagem que foi criada lá em 1990, mas ela está começando a ser muito utilizada e tem uma crescente muito grande nos últimos 5 anos, justamente por causa dessa demanda que a inteligência artificial está demandando, com a questão do machine learning e outras aplicações, tanto web como desktop, demandam também de uma linguagem que tenha a robustez, a grande capacidade de processamento e também a facilidade no desenvolvimento. Então a gente vai ver um pouquinho do Python hoje, falar um pouquinho dos conceitos, trazer um pouquinho da ideia de como funciona o Python para essa nossa mini aula de hoje, certo? Então, vou falar um pouquinho de mim brevemente. Sou bacharel em Sistemas de Informação, mestre em Computação Aplicada na área de Engenharia de Software, professor da Faculdade Alcides Maia e já atuo na área de desenvolvimento de software há um bom tempo. Então eu trabalhei já com várias funções dentro do processo de desenvolvimento de software. Hoje eu atuo numa empresa na área de automação. Vamos falar um pouquinho da apresentação dessa linguagem. Então vamos apresentar um pouco dos conceitos, falar um pouco da ideia do que é o Python em si e dessa linguagem que é muito popular hoje. O Python é uma linguagem muito fácil para se aprender. E por que ela é fácil de aprender? Simplesmente por causa que a sintaxe dela, o código, o tamanho do código para você escrever um processo de código, de execução de código, ele não precisa ser grande. Você consegue, através de poucas linhas de código, escrever um código que vai executar exatamente o que você precisa. E além disso, devido a essa praticidade na questão da aprendizagem, por ele ser uma linguagem que tem uma sintaxe enxuta, com um código bem organizado, bem estruturado, ela permite que você integre com outros sistemas, ou seja, é uma linguagem robusta, é uma linguagem que comporta fazer integrações com outros sistemas e, além disso, ainda ela tem essa facilidade de aprendizagem, certo? O Python disponibiliza uma série de bibliotecas, e devido a isso que talvez ele é considerado hoje a linguagem de programação mais popular, porque ele consegue abranger bastante bibliotecas que são utilizadas tanto na área do desenvolvimento de software com inteligência artificial ou engenharia de software propriamente dita, com aplicações web, desktop e N aplicações distribuídas. Então, a possibilidade que o Python hoje fornece com as bibliotecas para desenvolvimento de software é muito grande. Então você vê, por exemplo, bibliotecas exclusivamente para machine learning, no caso do scikit-learn, tem bibliotecas especificamente para análise de estatísticas, com plotagem de gráficos. Então, assim, tem muita coisa que o Python já disponibiliza através das bibliotecas que você pode importar dentro do desenvolvimento do seu software. Então, falando um pouquinho sobre a estrutura dessa linguagem. Python é uma linguagem que inclui diversas estruturas. Então, você é capaz de trabalhar simplesmente com objetos e até objetos mais complexos. Objetos simples através de pequenas estruturas e até mesmo objetos mais complexos. Então, é uma linguagem que, além de ter uma estrutura muito grande para você trabalhar com grandes aplicações, mas você também consegue ter um código enxuto, limpo, estruturado, para que você tenha esse poder de desenvolver um software robusto, mas bem estruturado. Você é capaz de criar uma aplicação bem interessante com pouco código, e um código bem estruturado. Python ainda disponibiliza uma série de ambientes que você pode trabalhar. Você tem hoje uma disponibilidade do Python em uso para aplicações web, fazer um desenvolvimento web utilizando o Python.
você pode fazer um desenvolvimento totalmente standalone no desktop, fazer uma aplicação local. E você também tem a possibilidade de utilizar o Python com frameworks que disponibilizam uma série de recursos capazes de ajudar no desenvolvimento de um software para especificamente um aprendizado de máquina, no caso do machine learning, ou até mesmo para ciência de dados, que envolve big data, que envolve bastante processamento de dados. Então, devido ao Python ser uma linguagem totalmente voltada para a área da estatística, que ela foi criada para isso, lá, como eu falei no início da nossa aula, o Python foi desenvolvido em 1990, através de pessoas que trabalhavam com área de estatística e área de matemática. Então ela é uma linguagem que tem na sua base, no seu core, a qualidade do processamento, devido aos cálculos matemáticos. Então o Python ele é muito utilizado para esses tipos de aplicações justamente por essa facilidade na questão do processamento e na sua capacidade de ter a grandes recursos acoplados a esse processo. Então você tem bibliotecas que facilitam o desenvolvimento, que te ajudam a desenvolver esse código e ainda agregam com os frameworks que são disponíveis para determinadas aplicações. Então é muito interessante por esse aspecto. Então o Python, vocês vejam que ele não é hoje a linguagem de programação, a tecnologia de desenvolvimento mais falada, mais popular à toa. Então ele tem uma série de recursos que você consegue agregar dentro do desenvolvimento de software e com uma facilidade maior ainda, que é a questão de ser código aberto. Então você tem toda a liberdade de trabalhar com Python através de uma licença que você consegue desenvolver, consegue criar seus códigos sem ter custo com isso. Então, falando um pouquinho sobre o Python em si. Então aqui a gente tem o site do Python oficial. Então hoje o Python está hospedado dentro do http www.python.org, é onde você acessa a linguagem do Python para fazer download da linguagem, da aplicação. Fazendo o download de conteúdo, você tem a documentação, você tem a community, que é a comunidade do Python, e uma série de outras informações que você pode estar visualizando dentro do site do Python. Então aqui está disponível para que vocês possam estar acessando e consumir maiores informações com o Python. O Python é uma linguagem multiplataforma. Então você consegue, como eu falei antes, você consegue estar criando aplicações independente do processamento que ele vai ter. Então ele tem a capacidade de você rodar uma aplicação tanto na parte web ou até mesmo num processamento standalone num computador local, desktop. Você também pode fazer aplicações que vão estar rodando em diferentes processadores. Então você pode estar rodando o Python que você roda em um computador, você também pode estar rodando no smartphone. O mesmo código você consegue estar trabalhando com a aplicação em diferentes plataformas. Então, desde um processador que tem em um determinado computador, ele vai estar compatível, sendo compatível esse código com outros processadores, com outras estruturas, com outras arquiteturas. Então, você consegue estar trabalhando com essa linguagem em multiplataformas, certo? Pessoal, aqui eu quero deixar também uma questão. Caso vocês tenham dúvidas, qualquer questão que vocês possam vir a surgir durante a nossa mini aula, vocês podem entrar em contato comigo também através do e-mail. Vocês têm o meu e-mail no final da aula de hoje para entrar com qualquer contato, qualquer dúvida que vocês tenham. E vocês também podem entrar em contato com o Alcides Maia para qualquer dúvida que vocês tenham quanto à nossa aula, quanto a dúvidas quanto à questão dos nossos cursos, das nossas faculdades. Então fiquem à vontade para usar bastante essa disponibilidade, certo? Continuando aqui com a nossa mini aula, o Python então, como eu bem falei, ele dispõe de uma série de bibliotecas, de frameworks capacitados para que você comporte no seu desenvolvimento.
Então o Python, com uma série de outras linguagens também, ele dispõe os frameworks que você pode acoplar no seu desenvolvimento. Então você vê, tem frameworks específicos do Python para desenvolvimento web, tem específicos para uma linguagem mais voltada para inteligência artificial, mais voltada para machine learning. Então os frameworks eles contribuem para uma determinada funcionalidade, para um determinado recurso, né? E eles têm variados frameworks que dispõem que você possa utilizar. Então você, por exemplo, aí a gente tem o Django, o Flask, né, o Web2Py. Então tem uma série de frameworks que você pode estar utilizando para desenvolvimento com o Python, certo? É uma linguagem que é utilizada em grandes projetos. Por que ela é utilizada em grandes projetos? E aí vem a calhar com a questão de ser uma das linguagens mais populares hoje, né? O Python ele tem um poder de processamento muito grande, né? Então, a capacidade de processamento com grandes massas de dados, né, os nossos Big Data, ele é muito mais utilizado por essa virtude, né? Então, tem uma série de outras ferramentas que também podem ser utilizadas, mas não com essa gama de bibliotecas e essa gama de frameworks que compõem a sua estrutura, né? Então, por exemplo, a gente tem uma linguagem R, que também é uma linguagem que também tem uma alta capacidade de processamento, né, que é utilizada muito na questão de cálculos matemáticos e estatísticos também, mas o Python ele tem essas séries de recursos que permitem você desenvolver uma aplicação muito mais voltada com recursos para o desenvolvimento que você precisa, né? Então você tem os recursos disponíveis à disposição do teu desenvolvimento que talvez outras linguagens não vão ter, né? Então, por ser uma linguagem robusta, né, que te permite utilizar várias bibliotecas para conseguir desenvolver a tua real necessidade, ela tem um ganho significativo comparado com as demais. Então ela é utilizada hoje em grandes projetos devido a essa robustez, né, devido a essa capacidade do Python ter a flexibilização desses recursos que permitem você agregar no desenvolvimento, né? O Python hoje, como eu venho falando, ele é uma linguagem hoje mais falada, né? Ele é popular e ele vem aumentando sua popularidade nos últimos 5 anos. Então, se você parar para analisar, linguagens antigas, por exemplo, a linguagem C, C++, né, que são linguagens Java, que são linguagens antigas, que vêm sendo utilizadas há muito tempo. O Python também não é uma linguagem nova, mas ele está sendo muito mais utilizado nas últimas décadas agora, né? Ele vem numa crescente nas últimas décadas. Então hoje, né, em 2020, ele chegou a ser o top 1 no ranking de linguagem de programação mais popular entre as linguagens de programação. Então vejam, e aqui no caso eu trago o ranking com análise da frequência de pesquisas do Google, né? Que ela é uma pesquisa bem engajada nessa questão de popularidade. Então, vejam, é muito interessante porque o Python vem numa crescente, né? Ele vem numa crescente nos últimos anos. E aí vem muito a questão do Python na questão do desenvolvimento de software. Por quê? Porque muitas, às vezes, a gente fica na dúvida de qual linguagem a gente precisa estar tendo um foco maior no desenvolvimento, qual linguagem que a gente precisa estudar, qual linguagem é mais interessante de eu aprender. Então o Python, sem dúvida, o Python hoje é uma linguagem que vale muito a pena a gente investir um conhecimento, investir na aprendizagem, porque é uma linguagem que está aí, né, que é popular, como a gente vê, e sem dúvida vai ser uma linguagem que vai ser utilizada, uma das mais utilizadas aí nos desenvolvimentos de software, né? Então, bom, a gente falou um pouquinho até agora sobre o conceito do Python, né? Qual é a ideia do Python, da história um pouco do Python, de como é essa linguagem no contexto teórico, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre de como usar essa linguagem, né? Como é que a gente pode usar o Python, né? Pois bem, vamos falar então inicialmente sobre uma breve instalação da linguagem, ok?
Primeiramente, a gente tem que acessar lá o site do Python para a gente fazer o download da linguagem do Python. Então, você acessa o python.org e vai ter um menu superior, né? A gente tem aqui na parte superior do site do Python a palavra Downloads, onde você vai clicar e vai listar todas as releases, né? Que são as versões disponíveis para você estar baixando o Python, né? Então você vai baixar especificamente para a sua máquina, né? A versão da sua máquina que você tem aí do seu computador, certo? Feito isso, você vai fazer o quê? Né? Então você vai ver a última versão. A versão do Python para o Windows é a 3.8.3. Então essa é a última versão, né, para o Windows que tem disponível do Python. Né? Então você vai fazer download dessa versão da linguagem do Python, certo? Então você clica nesse botão aqui, Download Python 3.8.3, né, que é a última versão do Python que temos disponível até o momento, certo? Feito isso, vai ser baixado um arquivo, né, .exe, que você vai executar na sua máquina. É importante que, para fazer a instalação do Python, quando você realizar a execução desse arquivo, que provavelmente vai ter lá o nome do Python e a versão que você que você baixou no site, né, .exe, esse arquivo que você baixou, que fez o download, né, ele vai ter uma inicialização, que é um wizard. Né? Através desse wizard, você vai realizar a instalação do Python. E aqui é um ponto importante que a gente precisa estar cuidando. Por quê? Porque nessa versão da Python 3.8.3, ela não vem com o path adicionado, tá? Que é o 3.8. Ele não vem marcado. Então é importante que nessa tela que você vai estar visualizando do Wizard, nessa primeira tela, vai ter uma opção para que você marque o path, né? Adicionar o caminho do Python. Né? Vai ter uma opçãozinha para que você marque. Então, posteriormente a essa marcação que você irá fazer, para que adicione o caminho do Python sempre quando você executar o Python, né? Ele vai estar pegando o caminho aonde está o Python instalado, por isso que você tem que marcar esse flag dessa caixinha que vai estar no âmbito inferior do Wizard. Né? Então procurem marcar sempre quando vocês forem instalar o Python, né, essa questão para que o Python sempre consiga encontrar o seu caminho da execução para que você consiga rodar os seus programas com a linguagem do Python. Feito isso, galera, agora vocês podem instalar o Python. Então vocês cliquem no Python agora, ali que é a instalação a partir de agora, instalar, e após a conclusão da instalação, vocês podem simplesmente fechar o Wizard e o Python já vai estar instalado dentro do computador de vocês, certo? Para que vocês verifiquem se a versão que vocês estão rodando é a última versão que vocês estão instalando, então vocês podem rodar um simples comandinho, bem simples, que é, após vocês instalarem o Wizard, fazer todo o processo de instalação, ok, deu tudo certo, vocês abram um prompt de comando, que é o famoso CMD do Windows, né? Vocês abram um prompt de comando e simplesmente digitem a palavra Python. Né? Então temos aqui a palavra que vocês vão digitar, né? Que é a própria escrita da linguagem Python, certo? Aonde o command abrir. Né? E aí quando vocês executarem esse comando, vai aparecer a versão que vocês têm instalada na máquina de vocês, certo? Então aqui no caso eu instalei na minha máquina, né? Na minha máquina aqui o usuário sou eu mesmo, né? Digitei o Python e aqui tenho lá a versão 3.8.3 do Python, certo? Então aqui na minha máquina já está a versão do Python instalada, ok? Pois bem, até agora só falamos na instalação, certo? Então vamos agora realizar a codificação, ou seja, vamos começar agora a falar um pouquinho sobre como é a linguagem, né? Como é a linguagem do Python, certo?
Pois bem, vamos agora criar o nosso primeiro programa em Python. O nosso programa ele pode ser utilizado através das IDEs de desenvolvimento. O que é as IDEs de desenvolvimento, né? Respectivamente, as IDEs são os nossos ambientes que vai ter o nosso desenvolvimento. Isso é, para que a gente consiga desenvolver dentro da ideia do Python, né, dentro de uma ideia de programação, a gente agora já falou o que é a linguagem do Python até agora, vimos como instalar um Python, né, é simples, a gente vai lá no site do Python, baixa o Python, faz a instalação com o Wizard, né, deu tudo certo, verificou a versão do Python, ok, tudo bem, agora o que a gente precisa? A gente precisa de um ambiente de desenvolvimento. O que é esse ambiente de desenvolvimento? É exatamente onde a gente vai codificar, é onde a gente vai criar os nossos programas, certo? E aí o Python ele tem uma série de IDEs que você pode estar utilizando para desenvolver com essa linguagem, né? Então existe uma série de ambientes. Aqui eu deixo para vocês algumas IDEs, né? Algumas ferramentas que vocês podem estar utilizando simplesmente para criar os códigos de vocês. Todos eles são compatíveis com o programa do Python, né? Inclusive aqui eu coloquei algumas distribuições também que a partir destas já vão vir com outras ferramentas, né, com outros recursos. Como eu bem disse antes, o Python ele disponibiliza uma série de recursos para te facilitar o teu desenvolvimento, né? Então você consegue trabalhar com o Python com uma série de recursos agregados a todo o desenvolvimento, né? Então aqui eu deixo à disposição para vocês, qualquer uma que vocês utilizarem, vocês vão conseguir trabalhar com a linguagem do Python, certo? Então aqui tem uma série de IDEs, tanto o Jupyter, Spider, tem o Google Colab, que é bem interessante também, o PyCharm, tem a Anaconda, que é uma distribuição que você pode utilizar o Jupyter, o Spider também dentro dele. É bem interessante porque já vem tudo distribuído com os recursos disponíveis para vocês, certo? Fiquem à vontade para escolher uma IDE que vocês se familiarizem, tá? Tem o Visual Studio Code, né, o VS Code também, que está sendo bem falado também na questão para desenvolvimento, né, que ele comporta uma série de facilidades. Também tem uma compatibilidade, né, suporte também para o desenvolvimento do Python. E após você escolher a sua ideia de sua preferência, né, basta instalar a IDE, né, e criar o seu primeiro código em Python. Vamos falar aqui nessa mini aula, né, aqui a gente está simplesmente falando de alguns tópicos dentro da ideia da linguagem do Python, para que vocês tenham conhecimento prévio dessa linguagem. Aqui a gente vai simplesmente começar através do comando print. O que é esse nosso primeiro comando print, né? Basicamente esses comandos eles são instruções que o Python vai conseguir interpretar através desse código que você está escrevendo. Então você lá baixou o Python, né? Já tem a linguagem do Python lá dentro da máquina de vocês. Ok, agora teremos nossa IDE. A nossa IDE é o ambiente de desenvolvimento, é onde você vai escrever o seu código. Escrever o código Python é basicamente escrever as instruções que o Python vai conseguir interpretar para que seu programa funcione, né? Então, o que vai acontecer? Você vai ter que criar os comandos do seu programa que o Python consiga interpretar para que você tenha o código esperado, né? Então, quando a gente vai fazer a programação, a gente tem que saber um pouco da sintaxe, né? Que é como é a escrita dessa linguagem e como é os comandos dessa linguagem, né? Então, você tem que entender um pouquinho como funciona essa linguagem, como funciona essa estrutura do código, né? E aqui a gente simplesmente vai falar de alguns. Vamos falar de um pequeno parte de comandos que o Python disponibiliza para que você construa o seu código, né? Então, por exemplo, a gente tem o comando print, a gente tem o comando input, a gente tem o comando type, desculpa, a gente tem o comando open, né? Então são alguns comandos que o Python tem suporte para que ele, à medida que você
utilize esses comandos, o Python vai ter esse interpretador que vai identificar essas palavras e através dessas palavras ele vai executar algum trecho de código, né, que ele já conhece. Né? Então esse interpretador, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai identificar que eu coloquei, por exemplo, o meu comando print ou comando input no meu programa, e ele vai identificar essa nomenclatura, e através dessa nomenclatura eu vou conseguir ter a resposta que eu estou esperando do meu programa. Porque é uma nomenclatura que é própria da linguagem do Python. Né? Então, assim como outras linguagens também utilizam essa instrução, esses comandos, essas sintaxes próprias de cada linguagem, né? O comando que você vai escrever também vai estar vinculado ao interpretador que você vai estar utilizando. Então o interpretador aqui que a gente está utilizando é o interpretador do Python, dessa linguagem Python, e com isso eu vou ter que escrever comandos que ele aceite, né? Comandos que o interpretador consiga aceitar. Né? Caso eu não escreva um comando que não existe, o interpretador vai dar um erro dizendo que eu não tenho o comando, né, que o comando não é esperado. Então, com isso, eu vou utilizar os comandos que o Python me permite utilizar. Então, eu vou estar utilizando o comando print para quê? Para que eu consiga imprimir alguma informação na tela. Né? Então, a palavra print, eu estou dizendo para o Python, imprime esse conteúdo. Né? Então, imprimir um conteúdo. O comando input é justamente o fato de eu receber a minha informação através do teclado do meu computador, da minha entrada. Né? Então, o input é onde eu vou receber a informação. Né? Então, eu uso o comando do input justamente quando eu estou esperando receber um valor, né, de entrada. Certo? Então, eu vou usar um comando de input quando eu precisar receber a informação de um nome de uma pessoa, da idade da pessoa, ou qualquer outra informação que eu necessite dentro do meu programa. E aí eu uso o input. Né? E assim como o type e o open também são comandos que podem ser utilizados no Python. Certo? Assim como vários outros comandos existem. Ok? Pois bem, então o nosso primeiro código em Python é muito simples. Né? Eu vou simplesmente utilizar o comando print, certo? Escrever print, abrir parênteses, e escrever dentro desses parênteses a expressão que eu quero que seja impressa. Então eu vou colocar um texto dentro desse print e o resultado que eu vou esperar é a impressão desse texto que eu vou estar colocando. E como vocês viram, eu estou colocando esse texto entre aspas duplas. Então vocês vão colocar a palavra print, abre parênteses, e vou colocar um texto entre aspas dupla. Então esse código, quando vocês forem executar, ele vai imprimir o texto Alcides Maia. Né? Então eu estou criando um código onde eu tenho uma instrução, né? É um comando que eu vou dizer para o Python, interprete esse comando através dessa instrução, ou seja, eu tenho uma instrução que é print, então você interpreta esse comando, né, essa instrução, e você realiza um resultado para mim. Né? Executa esse programa e me dá uma resposta. O Python vai executar esse programa, vai identificar que eu tenho o comando print e vai imprimir esse texto. Então eu vou imprimir exatamente o texto que está dentro dos meus parênteses. Então o meu retorno, a minha saída, será Alcides Maia no meu primeiro código em Python, certo? Assim como vocês podem criar vários outros exemplos do código que vocês já criaram agora, do primeiro código em Python de vocês. Né? Então o comando print ele vai realizar a impressão desse conteúdo que vai estar nessa linha. Né? E assim como outros exemplos, aqui a gente tem a nossa mini aula de Python também, vai funcionar da mesma forma. Eu vou colocar print, e aí entre aspas ali eu vou dizer minha aula de Python. Né? Ele vai imprimir a minha aula de Python. Assim como Alcides Maia 2020, e assim o texto. Python é uma linguagem de alto nível. Né? Então é uma linguagem que eu vou estar imprimindo todo o texto que eu vou estar colocando dentro do comando print.
Assim como vocês viram um comando print, vocês também podem utilizar os demais comandos para também fazer o código de vocês. Pois bem, falando um pouquinho agora a gente já falou de comandos, já criamos o nosso primeiro programa em Python, agora vamos falar sobre atribuição no Python. O que é atribuição, né? Esse termo, na verdade, de atribuir, né, com essa ação de atribuir, é justamente quando eu digo um valor para um determinado nome. Então, quando eu tenho um nome dentro do meu programa e eu coloco o sinal de igual, eu estou atribuindo esse valor de igual a esse nome, né? Então, por exemplo, eu tenho a letra A, ou poderia ter um nome também, que poderia ser aula, né? Essa variável, esse nome que eu estou criando dentro do meu programa, né, que tem a nomenclatura de variável, é justamente o valor que eu estou agregando, que eu estou atribuindo a esse nome, né? Então você vê, eu tenho o número 10, ele é atribuído à letra A, né? Então vejam aqui, eu tenho esse valor que eu estou recebendo aqui, né? Então esse valor 10 aqui é um valor que eu estou atribuindo para a minha variável A, né? Então o meu valor de 10, agora quem tem esse valor é a variável A, é o nome A. Então o nome, por exemplo, aula, se tivesse igual a Python, ou seja, Python vai ser o quê? Vai ser o valor que eu estou atribuindo para a variável aula. Então o valor da minha variável aula vai ser Python. No caso aqui a gente tem o 10. O 10 é o valor que vai ter a letra A. A vai valer 10. É uma atribuição. Então esse é o operador de igual que tem a função de atribuir os valores dentro do programa do Python, certo? Assim como a gente falou das atribuições, a gente estava falando também antes da questão da variável. A variável é um nome que eu crio dentro do meu código justamente para a gente fazer essa manipulação e o armazenamento dentro da execução do meu código. O que é isso, professor? Na verdade, a variável é toda a nomenclatura que vocês vão estar utilizando dentro do programa de vocês para que vocês consigam manipular valores. Então, toda manipulação de valores que vocês precisam atribuir algum valor, realizar alguma consulta, receber alguma informação e armazenar essa informação, né, vocês criem, né, ou vão criar variáveis para isso, né? Então essa variável ela vai ter o valor que vocês estarão atribuindo para ela, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, nossa variável aqui de nome variável vai receber o valor que eu estou atribuindo. No nosso exemplo aqui, o que eu estou fazendo? Eu já estou fazendo uma operação aqui, né? Então eu tenho o valor 10, onde eu tenho uma soma com outro valor 5, né? Então o resultado dessa operação aqui de 10 mais 5 é o que? É o resultado que eu vou estar atribuindo para a minha variável soma. Então a minha variável soma vai receber a soma do valor 10 mais 5. Então aqui no caso o valor do resultado que eu tenho dessa atribuição à variável soma é 15, né? Então se eu usar lá o comando que a gente já aprendeu, que é o print, se eu usar, por exemplo, print e dentro dos parênteses a minha variável soma, o que vai estar sendo impressa? Vai estar sendo imprimido lá o valor 15, porque é o resultado que eu estou atribuindo à minha variável soma. Assim como idade. Idade aqui eu só tenho um valor, que é 18, ou seja, o valor que eu estou atribuindo para a idade é 18, ou seja, idade, se eu estiver usando o comando print, que é o nosso primeiro código em Python que vocês usaram, o print, entre parênteses,
idade, passando só o nome da variável, sem aspas duplas, porque variável não preciso estar utilizando aspas duplas porque não é um texto, né? É só o valor da minha variável. Então, dentro do print eu vou estar passando o quê? Vou estar passando o nome da minha variável. E o nome da minha variável vai ter o valor, no caso da idade, de 18. Então, a minha impressão será para a idade 18. Certo? Pois bem, então aqui, como a gente já teve lá o nosso primeiro código, agora a gente vai estar criando o primeiro código com variáveis, né? Então a gente vai estar criando agora o Python agregando variáveis, né? Então a gente criou o nosso primeiro programa usando comandos, agora a gente vai criar usando variáveis, né? Então a variável que a gente vai estar utilizando aqui é com o nome de primeiro. O primeiro vai estar recebendo o quê? Vai estar recebendo um texto, né? Então aqui o nosso código que eu estou colocando aqui é que o valor que eu estou colocando para a minha variável primeiro, que eu estou escrevendo aqui, ó, primeiro é minha variável. Isso é uma variável. É o nome que eu dou para esse valor que eu estou atribuindo. Então, primeiro código é o valor que eu estou atribuindo para a minha variável primeiro, né? E aí, como eu falei para vocês, os exemplos de utilizando o código dentro do comando de execução do Python, o comando print, a gente vai ter a variável sendo adicionada dentro do comando do print, certo? Então, lembram que lá no primeiro comando, quando a gente utilizou o print e diretamente o texto dentro, né? Dentro com aspas, né? A gente utilizou aqui dentro o primeiro código. Porém, o que eu posso atribuir? Eu posso atribuir o texto a uma variável e essa variável está sendo utilizada dentro do comando do print, certo? Então, você vai realizar essa execução desse programa em Python, utilizando variáveis e utilizando comando. Então, você pode atribuir qualquer valor para a sua variável. Então, a gente poderia ter aqui, ao invés de ser texto, né, entre aspas aqui, eu poderia ter uma soma, né? Então, eu poderia ter 4 mais 4, né? Eu poderia ter esse valor aqui, ó. Eu poderia ter esse valor aqui de 4 mais 4 sendo atribuído para o primeiro. E esse valor que 4 mais 4 resultaria em 8 seria o print aqui no meu comando, né? Mas como eu estou utilizando aqui o primeiro código, né, entre aspas, então o resultado que eu vou ter aqui no meu programa em Python com variáveis, o resultado vai ser primeiro código no meu retorno, na minha saída do meu programa. Certo, galera? Os operadores. Assim como na matemática, os operadores vão ser semelhantes no Python, né? Então, todos os operadores que vocês utilizam lá na matemática, vocês vão conseguir estar utilizando dentro da linguagem do Python, né? Assim como o operador de soma, o operador de subtração, o da multiplicação, da divisão, eles têm uma simbologia, né? Então, da exponenciação, por exemplo, são 2 asteriscos, mas agora a sintaxe de cada linguagem é que vai fazer com que vocês identifiquem qual operador que vocês vão estar usando, né? Do Python, vocês podem utilizar a soma, né? A adição, né? Vocês podem estar utilizando a subtração e a multiplicação e a divisão com símbolos idênticos ao que você usa na matemática, certo? Galera, agora chegou o nosso momento do desafio do Python, certo? E o que vai ser esse desafio? É a hora da gente colocar a mão no teclado, no computador e praticar. Vamos então realizar o nosso desafio através de 2 problemas, né? Dois programas que vamos ter que criar, desenvolver dentro desse conteúdo que a gente viu até então. Então, a gente fazendo um overview rapidamente, a gente falou um pouquinho do Python, da linguagem do Python, por que ela é muito utilizada, dos principais fundamentos do Python, né? Falamos da instalação, de como poder estar utilizando o Python, falando das IDEs e começamos a desenvolver. Criamos nosso primeiro programa em Python
criamos nossos comandos com as nossas variáveis, e agora chegou o nosso desafio. O nosso desafio é compor, agregar todo esse conhecimento que a gente teve na mini aula de hoje sobre Python, e a gente possa estar resolvendo esse desafio em Python, ok? Então vamos começar o nosso desafio. O primeiro desafio que a gente vai ter é justamente informar o seu nome e a sua idade, e o programa deve imprimir os respectivos valores. Esse desafio ele vai exatamente comportar tudo aquilo que a gente estava falando, trabalhando até agora dentro do conteúdo dessa mini aula, né? Então, aqui eu já montei o meu ambiente através do Jupyter Notebook, onde eu tenho já a instalação da minha IDE. Aqui simplesmente o Jupyter já sobe uma aplicaçãozinha no browser, onde eu vou criar o meu programa em Python, certo? Vocês podem estar utilizando uma IDE para que vocês também programem, né, a ideia de preferência de vocês, mas eu vou estar usando aqui o Jupyter Notebook, ok? Então vamos lá. O nosso primeiro desafio é, então, fazer com que a gente receba a informação do nome e da idade da pessoa e a gente imprima essas informações. Então eu vou criar simplesmente um valor para receber esse nome, né? Então eu vou criar uma variável que vai atribuir o valor que eu vou estar recebendo do meu nome. Eu vou estar utilizando justamente o comando para que eu receba essa informação, então eu vou utilizar o comando input, onde dentro desse comando eu passe exatamente a informação que eu preciso, ou seja, informe o nome, né, o seu nome, ok? Ou seja, esse comando, né, input, ele vai estar recebendo a informação que eu vou estar digitando dentro da ideia da entrada do que eu estou digitando, ou seja, o nome que eu vou digitar vai ser atribuído para a variável nome, ok? Porém, eu vou ter que também informar a idade, ou seja, então eu vou adicionar uma variável idade, onde eu vou receber o valor da mesma forma. O input vai receber o quê? O valor que eu estou colocando da minha idade. Informe a sua idade, certo? Pois bem, eu tenho as duas instruções que o meu programa necessita, ou seja, a informação do nome e a informação da idade. Bom, mas até agora eu só tenho recebido as informações que eu necessito. E o nosso desafio é que a gente precisa imprimir essas informações, certo? Então, eu vou adicionar o comando print, que a gente já viu no nosso código, passando o quê? Passando a informação que eu tenho que imprimir. Então, eu poderia simplesmente colocar a variável nome aqui, né? Eu poderia simplesmente imprimir o nome, assim como também eu poderia imprimir a idade, certo? Poderia fazer dessas duas formas, ok? Print nome e print idade, ok? Mas vocês sabem que Python é muito robusto, ou seja, você tem uma série de recursos que vocês podem estar utilizando no Python para escrever menos código, né? Como eu falei antes, vocês podem estar utilizando os recursos disponíveis que o Python tem para que vocês consigam estar utilizando, certo? Então eu poderia simplesmente colocar aqui dentro do primeiro nome, tá colocando seu nome é dois pontos, e aí eu vou concatenar. O que é o concatenar? É esse comando de ação que eu estou adicionando o meu nome junto ao texto no print, certo? E poderia, além disso, tá adicionando também a informação sua idade é e adicionar e a idade novamente, certo? Então, com isso, eu teria o quê? Eu teria a informação do nome da pessoa e da idade num único print, ok? Então, a nossa execução aqui eu vou colocar para rodar
vai simplesmente perguntar, informe o seu nome, e eu vou colocar meu nome. Dou Enter, ele vai me pedir, informe a sua idade. Então eu vou colocar a minha idade aqui. E ele vai ter a resposta. Seu nome é Maicon, sua idade é 30, que a gente informou. Certo, galera? Esse foi o nosso primeiro desafio, ok? Bom, agora vamos para o segundo desafio. O segundo desafio, então, a gente vai precisar calcular o consumo de um combustível de um veículo em quilômetros por litro. Ou seja, eu vou ter que calcular os quilômetros percorridos por esse veículo e também o consumo de gasolina que esse veículo teve, tá? E depois eu vou ter que imprimir essa resposta, ou seja, eu vou colocar numa variável e imprimir essa variável que vai ter esse cálculo desse veículo, certo? O consumo dele, ok? Então vamos aqui para o nosso Jupyter Notebook e vou criar um novo programinha aqui, certo? Temos nosso primeiro programa lá, agora temos o segundo programa aqui. O nosso segundo programa, então, ele vai receber uma variável que é quilômetro rodado, certo? Então aqui eu vou receber o quê? Eu vou receber o valor do quilômetro do veículo que eu estou rodando. Então, a quantidade de quilômetros do veículo. Quantidade de quilômetros que foi percorrido, né? Ok? Pois bem. Vou também receber a quantidade de litros de gasolina. Perfeito? Vou colocar litros underline gas referente à quantidade de litros. Vamos colocar aqui que foi utilizado. Ok? Vou colocar aqui. Certo. Também vou precisar de uma variável que realize esse cálculo, certo? Então essa variável, ela vai receber o quilômetro rodado, certo? Dividido pelo litros gás, que é justamente o quê? A quantidade de quilômetros percorrido dividida pela quantidade de litros que foi utilizado. Através disso eu consigo obter a informação do total de consumo que esse veículo tem, né? Então aqui eu vou estar imprimindo depois o quê? O meu total, certo? Mas aqui, galera, aqui a gente vai ter um porém que a gente não trabalhou nessa mini aula, que é justamente variáveis que a gente precisa ter tipos compatíveis, ou seja, aqui a nossa variável ela vai estar recebendo um valor texto, né? Por causa que quantidade de quilômetros por quilômetros, né? Quantidade de quilômetros percorrido, ela vai receber um valor de texto, por causa que isso aqui é um input que vai ter um retorno, um resultado em texto, em formato de texto. Para que eu não consiga, se eu tiver que calcular texto, né? Então vamos supor aqui, se a gente tivesse o texto 10 dividido pelo texto 10, ou seja, a divisão de texto eu não teria o número 10, eu teria o texto 10, né? Então esse texto 10 retornaria um erro, certo? Então se eu rodar esse programa aqui, só para vocês verem que vai ocorrer um erro, né? Então eu vou estar colocando aqui o valor 100 para quilômetros percorrido e vou colocar a quantidade de litros utilizado, vou colocar 15, ok? Ele vai dizer o quê? Que deu um erro inesperado, porque eu não posso estar operando valores do tipo string. Por quê? São textos, né? São valores de textos. Então, para resolver isso, o que eu preciso fazer no meu programa? Eu preciso transformar essa variável, ou seja, transformar os valores que eu estou recebendo. Para isso, eu vou dizer que a variável é um tipo float. O que isso quer dizer? Que esse valor float vai ser um número, o número que eu estou obtendo através do meu input. Então, esse float, um ponto, né, com ponto, número com ponto, vai ser o quê? Vai ser um input que vai conter o texto, que por si só vai ser um número. E da mesma forma, o litros também vai ser um float, certo? Então vai ser um número. Com isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter o quilômetros rodados, um número, litros gás, eu vou ter um número também, e o total da minha divisão vai conseguir resolver
através do quilômetro rodado dividido pelo litros de gasolina que eu estou utilizando aqui no meu cálculo, certo? Vamos rodar de novo aqui? Então, quantidade de quilômetros percorrido vai ser lá 120 e a quantidade de litros utilizado vai ser 12. O que eu vou ter? Eu vou ter o meu retorno de 10 quilômetros por litro, é a quantidade do meu veículo que ele está executando. Então, galera, aqui temos os dois exemplos para os nossos desafios que a gente teve na nossa mini aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail. Eu deixo aqui à disposição para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta sobre a nossa mini aula, sobre o nosso conteúdo, que vocês possam vir a surgir dos conteúdos que a gente está disponibilizando aqui nas mini aulas que vocês estão assistindo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, do nosso site, ou até mesmo mandando um e-mail aqui, no caso do professor, que eu estou à disposição para que vocês tirem dúvidas ou qualquer outra questão que possa vir a surgir. Espero que vocês tenham gostado e um forte abraço.